Boa noite, pessoal. 11h30 da noite neste momento e nós vamos fazer noções de conjunto, parte 2, tudo bem? Essa é apenas a introdução, depois nós vamos nos aprofundar mais em conjuntos. Então essa é só a parte básica, pessoal, para depois a gente abordar outras coisas mais aprofundadas, tá bem? Bom, pessoal, vamos lá. No último vídeo eu comentei sobre a simbologia pertencer e não pertencer. E eu falei para vocês que pertencer e não pertencer era uma relação entre elemento e conjunto. E eu preciso que vocês gravem isso nos seus coraçõezinhos. Por quê? Porque nesta aula nós vamos acrescentar 4 novas simbologias. E vocês precisam saber diferenciar essas simbologias, porque cai muito em questão e muita gente acaba caindo nessa pegadinha e perde a questão de bobeira, tá bem? Então vamos lá, vamos começar aqui a aula, tudo bem? Eu vou fazendo os exercícios, mas antes de tudo eu vou botar aqui quais são essas 4 simbologias, pessoal. Essas 4 simbologias que vocês vão aprender hoje é a simbologia da contenção. Está contido, não está contido, contém e não contém. Tá bem? Vamos lá, vou botar aqui. Vocês estão vendo essa simbologia aqui, pessoal? Tipo, como se fosse uma boquinha aberta para a direita. Então, essa simbologia aqui com uma boquinha aberta para a direita significa estar contido, tá bem? Agora, quando a boquinha estiver aberta para a direita, e tiver um risco, um traço entre ela, significa não estar contido, tá bem? Agora, quando a boca está aberta para a esquerda, dessa forma aqui, significa contém. E quando essa mesma boca estiver aberta para a esquerda e com risco, significa não contém, tá bem? E o que vocês têm que diferenciar? Vocês têm que saber diferenciar o que é pertencer e o que é estar contido, tudo bem? Pertencer e não pertencer é uma relação entre elementos e conjuntos, tá bem? E estar contido e não estar contido é uma relação entre conjuntos, tudo bem? E vocês vão ver melhor conforme nós vamos fazendo as questões, tá bem? Então, vamos lá. Vamos para a questão 5, pessoal. O que a questão 5 diz? Sendo o conjunto M com os elementos 0, 3 e 5, classifique as sentenças seguintes em verdadeiras ou falsas. E olha a questão A, pessoal. A diz o seguinte: o elemento 5 pertence ao conjunto M? Isso é verdade, pessoal. Por quê? Porque, como vocês podem ver aqui, o elemento 5 está explícito aqui para a gente, está visível. Então, sim, pessoal, o elemento 5 pertence ao conjunto M. Então, a A é verdadeira. Eu vou botar um Vzinho quando for verdadeiro e vou botar um F quando for falso, tá bem? Agora vamos para B. O que a B diz? O elemento 3 está contido no conjunto M? E isso é falso, pessoal, porque, como eu acabei de falar, contido e não contido é uma relação entre conjuntos. E o 3, ele não é um conjunto, ele é um elemento. Então, um elemento ele só pode pertencer a um conjunto. Ele não pode estar contido em um conjunto. Isso não existe, tá bem? Então, isso é falso. O que a C diz? O vazio, o elemento vazio, pertence ao conjunto M? E, pessoal, isso é falso, porque como vocês podem ver aqui, os elementos do conjunto M não tem vazio aqui. Só tem o elemento 0, 3 e 5. Porém, vale ressaltar algo já, adiantando. O vazio, ele é um subconjunto. O que é um subconjunto? Um subconjunto é simplesmente um conjunto
que está contido em outro. Tá bem? É simplesmente um conjunto que está contido em outro. A partir do momento que isso acontece, a gente classifica como um subconjunto. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vou criar aqui um elemento A, um conjunto A, perdão. Conjunto A, abre chavezinha e vou botar os elementos 1 e 2, tá bem? Então a gente tem um conjunto A com os elementos 1 e 2. E nós temos o conjunto B. O conjunto B tem os elementos 1, 2 e 3, como vocês podem ver aqui. Elemento 1, 2 e 3. Pessoal, vocês conseguem perceber que os elementos que pertencem ao conjunto A também pertencem ao conjunto B? Aqui, ó, o A tem um elemento 1 e 2. O conjunto B também tem um elemento 1 e 2. Logo, o A ele é um subconjunto do conjunto B. Por quê? Porque o conjunto A ele está contido em B. Tudo bem? Então, como a gente representa isso? A gente diz que A, a gente bota um Azinho aqui, que é o conjunto A, está contido. Essa simbologia aqui é está contido em B. A gente representa assim. Então, A é um subconjunto de B. Tá bem? E é isso, pessoal. Então, vamos dar continuidade. E o que eu ia falar para vocês? Lembrando que o vazio, pessoal, ele é um subconjunto que está contido em todos os outros. Repito, o vazio, ele está contido em todos os conjuntos. Sempre quando perguntar o vazio está contido no conjunto A, no conjunto B, no conjunto... Sim, pessoal. Ele está contido sempre em todos os conjuntos. Tudo bem? Ele sempre vai ser subconjunto de um conjunto. Então, a C é... aqui na C ele está como elemento. Ele está perguntando se o elemento vazio pertence a M. E ele não pertence, pessoal, porque, como vocês podem ver, ele não está apresentado aqui. Para ser um elemento, ele tem que estar representado aqui para a gente. E ele não está visível para a gente. Então, ele não é um elemento. Isso é falso. Agora, vamos para D. Tá aqui. O que a D diz? A D diz 0. O elemento 0 pertence ao conjunto M? Isso é verdade, pessoal. Como vocês podem ver aqui, o 0 está visível. O 0 ele pertence ao conjunto M, sim. Então é verdadeiro. Questão E diz: o vazio está contido em M? Isso aqui, pessoal, foi o que eu acabei de dizer. É verdade. O vazio ele está contido em todos os conjuntos. Então isso aqui é verdadeiro. O vazio está, sim, contido no conjunto M. Agora, questão F. A questão F diz: 0 é igual a vazio? Pessoal, isso aqui não tem nada a ver. Não, falso. Questão G. A questão G pergunta: 0 pertence ao vazio? Outra coisa nada a ver, pessoal. Não faz o menor sentido. Falso. E por último, questão H. A H está dizendo: 0 está contido no conjunto M, pessoal. Isso aqui é falso. Por quê? Porque 0 não é um conjunto. 0 é um elemento, como vocês podem ver aqui. Um elemento ele não pode estar contido em um conjunto. Um elemento ele só pode pertencer a um conjunto, tá bem? Então isso aqui é falso. E vamos para a questão 6, pessoal. O que a questão 6 diz? A questão A diz: use o diagrama de Venn para representar os conjuntos A e B, tais que A é o conjunto dos países da América do Sul e B é o conjunto dos países do continente americano. Pessoal, o que é o diagrama de Venn? Então, pessoal, diagrama de Venn é simplesmente representar um conjunto na forma de uma imagem. E essa imagem, no caso, ela é um círculo. Ou melhor, a gente pode representar, a gente não precisa nem dizer círculo. Se a gente for mais detalhado, a gente pode dizer que a gente representa por meio de uma linha poligonal fechada. Mas a nomenclatura tanto faz, tá bem? Pode chamar de círculo, polígono fechado, fica ao seu critério. Como assim? É simplesmente, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu vou dar um exemplo. Um conjunto A
ele tem os elementos 1, 2 e 3. O conjunto A, ele tem os elementos 1, 2 e 3. Como eu represento isso no diagrama de Venn? Eu simplesmente vou fazer um círculo e vou botar um Azinho aqui, pessoal. Aqui, ó, esse é o conjunto A, viu? Vocês percebem que tem um círculo aqui. E, pessoal, tudo que estiver dentro desse círculo, ele é um elemento que pertence ao conjunto A. E o que estiver fora desse círculo não pertence. Por exemplo, o elemento 1 pertence ao conjunto A? Pertence, então vou botar um aqui dentro. Botei um aqui dentro. O 2, o elemento 2, pertence ao conjunto A? Pertence, então vou botar o 2 aqui dentro. O elemento 3, ele pertence ao conjunto A? Pertence, então bota ele aqui dentro. Tá bem? Agora, por exemplo, se eu quisesse pegar o elemento 4, aí eu quisesse perguntar, o elemento 4, ele pertence ao conjunto A? Pessoal, como vocês não estão vendo o 4 aqui dentro, só o elemento 1, 2, 3, então ele não pertence. Como ele não pertence, ele fica aqui fora. Tá bem? Então, tudo que estiver dentro desse círculo do conjunto A pertence e o que estiver fora não pertence. É simplesmente isso, pessoal. Tá bem? Então, vamos para a questão. Ele quer o conjunto A e B, tais que A é o conjunto dos países da América do Sul e B é o conjunto dos países do continente americano. Então, vamos representar isso. Como a gente representa isso? A gente representa com o conjunto B, a gente representa com o conjunto B, e o conjunto A, o que acontece, pessoal? O conjunto A, ele pertence ao conjunto B, porque o conjunto A é o conjunto dos países da América do Sul, e o conjunto dos países da América do Sul pertence ao conjunto dos países do continente americano. O que, no caso, na verdade, como a gente representa aqui, está contido. Então, o conjunto A está contido no conjunto B, porque o conjunto dos países da América do Sul faz parte do conjunto dos países do continente americano. Como o conjunto A está contido no conjunto B, a gente vai botar o conjunto A dentro do conjunto B. Aqui, ó, pessoal. O conjunto A, aqui, ó, vocês percebem que a gente fez outro conjunto? O conjunto A está dentro do conjunto B. Então, o conjunto A está contido no conjunto B. E é assim que a gente representa, pessoal. Viu? Bem simples. Aí, vamos para a questão B. Reproduza o diagrama obtido no item anterior e nele destaque o conjunto dos países do continente americano que não se localizam na América do Sul. Bem simples também, pessoal. É simplesmente... Essa daqui é a questão A, mas a gente pode usar essa aqui para a questão B também. A gente simplesmente vai riscar essa parte aqui, pessoal. A gente vai deixar o conjunto A intacto e vai riscar essa parte de fora aqui, do conjunto B. A gente vai marcar essa parte. Por quê? Porque aqui, ó, ele quer destaque o conjunto dos países do continente americano, destaque o conjunto dos países do continente americano que não se localizam na América do Sul, pessoal. E o conjunto dos países do continente americano, eles não se localizam na América do Sul. Tá bem? Aqui, ó. Perdão, pessoal. Aqui, ó. Destaque o conjunto dos países do continente americano que não se localizam na América do Sul. E esse aqui, o conjunto B, é o conjunto dos países do continente americano. Os que pertencem, os que se localizam na América do Sul é o conjunto A. E como ele quer os que não pertencem, não fazem parte, então logo é o conjunto B que ele está se referindo. Então a gente tem que tirar o conjunto B. A gente tem que marcar aqui, na verdade, o conjunto B. Essa parte aqui, e deixa o A intacto. Tudo bem? Se vocês não tiverem entendido, pessoal, deixa um comentário aí. É só perguntar que eu explico para vocês nos comentários, tá bem? Sem problema algum. E é isso, pessoal. Agora vamos para a questão 7. A questão 7 diz: sendo o conjunto A igual ao elemento 1 e 2, conjunto B igual ao elemento 2 e 3, conjunto C igual ao elemento 1, 3 e 4, e o conjunto D igual com os elementos 1, 2, 3 e 4, classifique em verdadeiro ou falsas as sentenças abaixo. Então vamos lá, pessoal. A questão A diz: B está contido em D? O conjunto B está contido no conjunto D, pessoal?
Olha o conjunto B aqui. Ele tem o elemento 2 e 3. E o conjunto D tem o elemento 1, 2, 3 e 4. E isso é verdade, pessoal. Por quê? Porque os elementos que pertencem ao conjunto B também pertencem ao conjunto D. Como vocês podem ver aqui, tem o elemento 2 e 3, e o D também tem o elemento 2 e 3. Então isso é verdade. B está contido em D. Verdadeiro. Agora vamos para B. O que a B diz? A B diz: A está contido em B? Então ele está perguntando se o conjunto A, com os elementos 1 e 2, está contido no conjunto B, com os elementos 2 e 3. Isso é falso, pessoal. Por quê? Porque apesar do B ter o elemento 2, que também pertence ao elemento A, o conjunto B ele não tem o elemento 1. Vocês percebem aqui que no A ele tem um elemento 1 e no B não tem. E para estar contido, todos os elementos que pertencem a um têm que pertencer a outro. E como o B não tem o elemento 1, logo o conjunto A não está contido no conjunto B. Isso é falso. Agora vamos para a questão C, pessoal. Questão C. A. Ele está perguntando se o conjunto A não está contido no conjunto C. Como vocês podem ver, o conjunto A tem uns elementos 1 e 2. E o conjunto C tem os elementos 1, 3 e 4. E isso aqui, pessoal, é verdadeiro. O conjunto A não está contido no conjunto C. Porque, como vocês podem ver aqui, o elemento 2 pertence ao conjunto A. E ele não pertence ao conjunto C. Então, isso é verdade. O conjunto A não está contido no conjunto C. Verdadeiro. Questão D. A questão D diz: D contém o conjunto A? Então ele está perguntando se o conjunto D contém o conjunto A, pessoal. Isso é verdade ou mentira? Vamos ver aqui. O conjunto D tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto A tem os elementos 1 e 2. Então isso é verdade, pessoal. Vocês percebem que o elemento 1 e 2 que pertence ao conjunto A também pertence ao conjunto D. Então isso é verdade. D contém o conjunto A. Isso é verdadeiro. A E diz: o conjunto C não contém o conjunto B? Então ele está perguntando se o conjunto C não contém o conjunto B. Isso é verdade, pessoal. O conjunto C tem os elementos 1, 3 e 4. E o conjunto B tem os elementos 2 e 3. E isso aqui, pessoal, é verdade. Por quê? Porque o conjunto B tem um elemento 2. E o C ele não tem o elemento 2. Então, logo, isso aqui é verdadeiro. O C não contém, o conjunto C não contém o conjunto B. Verdadeiro. Agora, a última, que é F. Ele está perguntando, pessoal, se o conjunto C é igual ao conjunto D. E como vocês podem ver aqui, o conjunto C e o conjunto D, isso é falso, pessoal. Porque para eles serem iguais, eles têm que possuir os mesmos elementos. E vocês percebem que o conjunto D tem um elemento 2 e o conjunto C não tem. Então, por eles não terem os mesmos elementos, eles não são iguais. Isso é falso. Então, a F é falsa. Tá bem? Vamos para a questão 8, pessoal. Questão 8. O que a questão 8 diz, pessoal? A questão 8 diz: são dados os conjuntos A igual a X, tal que X é um número ímpar positivo. Beleza. E o conjunto B é igual a Y, tal que Y é um número inteiro. E Y ele é maior do que 0 e ele é menor ou igual a 4. Determine o conjunto dos elementos Z, tais que os elementos de Z pertencem ao conjunto B e os elementos de Z não pertencem ao conjunto A. Então, ele está dizendo para a gente, pessoal, que o conjunto C possui elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Então, vamos fazer essa representação aqui. Quais são os elementos do conjunto A, pessoal? Bora fazer o conjunto A aqui. O que o A diz? O conjunto A diz X, tal que X é um número ímpar positivo. Então, os elementos do conjunto A são representados por números ímpares positivos. Essa é a condição. E quais são, pessoal, os números ímpares e positivos?
é o elemento 1, elemento 3, elemento 4. E, pessoal, vai seguindo. Eita, 4, olha, perdão. 5, elemento 5, elemento 7. E vai adiante, pessoal. Como ele não botou um limite, segue. Vai adiante. Tudo bem? Então, são os números que são ímpares e eles são positivos. E qual é o conjunto B? O conjunto B é representado por quais elementos? Ele diz que o conjunto B é y, tal que y é um número inteiro. E y ele é maior do que 0 e ele é menor ou igual a 4. Logo, pessoal, os elementos que pertencem ao conjunto B é 1, 2, 3 e 4, pessoal. Esses são os elementos. Como vocês podem ver aqui, o 1, que é o primeiro, é maior do que 0, como a condição pede, e vai até menor ou igual a 4. E ele diz números inteiros. Então, tá aqui. Tá bem? Tá representado aqui. Essa é a condição do conjunto B. E ele diz, pessoal, que o conjunto Z possui os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Pessoal, o elemento 1, ele pode pertencer ao conjunto Z? Não, pessoal, não pode. Por quê? Porque o elemento 1 que pertence ao conjunto B também é o elemento 1 que pertence ao conjunto A. E como vocês podem ver aqui, não pode. Tem que pertencer apenas ao conjunto B e não pertencer ao conjunto A. Então, 1 não pode. O 2 pode, pessoal? O 2 pode. Por quê? Porque o 2 pertence ao conjunto B e ele não pertence ao conjunto A. Então, o 2 pode. O 3 pode, pessoal? O 3 não pode, porque o 3 também pertence ao conjunto A. E isso não satisfaz a condição, então não pode. O elemento 3 não pode. O elemento 4 pode? Pode. Por quê? Porque o elemento 4 pertence ao conjunto B e ele não pertence ao conjunto A, como satisfaz a condição. Então, pessoal, aqui está o conjunto Z. O conjunto Z tem os elementos 2 e 4. E é isso, pessoal. Tudo certinho. Agora vamos para a questão 9, pessoal. Vamos para a questão 9. O que a questão 9 diz? Dado o conjunto A igual aos elementos A, B e C, em quais dos itens seguintes as sentenças são verdadeiras, pessoal? Então vamos respondê-las. A questão A diz: o elemento C não pertence a A? Pessoal, isso é falso. Porque, como vocês podem ver aqui, o elemento C está explícito para a gente, ele está visível. Então, o elemento C ele pertence sim ao conjunto A. Então, a gente vai botar um F de falso. Questão B. O subconjunto, na verdade, C, ele pertence a A? Isso é falso, pessoal. Isso é falso. Porque, primeiro, que um subconjunto ele só pode estar contido em outro. Ele não pode pertencer a um conjunto. E, pessoal, isso aqui tem a ver com subconjuntos que logo eu vou explicar, tá bem? Vocês talvez não vão entender agora neste momento, mas um pouco à frente aqui, nessas questões aqui, eu vou explicar para vocês melhor, tá bem? Então, a gente vai dizer que B é falsa. B é falsa. Questão C, pessoal. O subconjunto A e C está contido em A? Isso é verdade, pessoal, porque está contido e não está contido, como eu já falei várias vezes aqui, é uma relação entre conjuntos. Então, isso aqui é verdadeiro. O subconjunto A e C está contido em A. Então, C é verdadeira. Questão D. O conjunto A e B pertence ao conjunto A? Isso é falso, pessoal, porque, como eu falei, um conjunto não pode pertencer ao outro, apenas está contido. Então, isso é falso. Falso. Questão E. O conjunto B está contido em A? Ou melhor, subconjunto B está contido em A? Isso é verdade, pessoal. O subconjunto B está contido em A. Isso aqui é verdadeiro. E por último, a questão F. O conjunto A, B e C está contido no conjunto A? Pessoal, como vocês podem ver aqui,
o subconjunto, na verdade, A, B e C, está da mesma forma representada aqui. Então é bom eu já me antecipar e dizer que um conjunto, ele é sempre subconjunto dele mesmo. Tudo bem? Um conjunto, ele é sempre subconjunto dele mesmo. Se nós tivermos um conjunto A, a gente pode dizer sim, se alguma questão perguntar se o conjunto A está contido no conjunto A, isso é verdadeiro, tá bem? E praticamente é isso que ele está dizendo aqui pra gente. Ele está praticamente perguntando se o subconjunto do conjunto A, que é a mesma coisa que ele, é a mesma coisa que ele está perguntando se o conjunto A está contido no conjunto A. Isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Isso aqui é verdadeiro. Então, F é verdadeiro, tá bem? F é verdadeiro. Agora vamos para a questão 10. Dados os conjuntos X com os elementos 1, 2, 3 e 4, conjunto Y com os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e conjunto Z com os elementos 0, 1, 2, vamos lá, questão A. Determine todos os subconjuntos de X, cada qual com exatamente 3 elementos. Pessoal, vamos lá. Ele quer saber os subconjuntos do conjunto X que tenham 3 elementos. Pessoal, como a gente descobre quantos subconjuntos possui um conjunto? Para a gente descobrir, pessoal, tem uma formulazinha, que é uma representação. A gente descobre com a formulazinha de 2 elevado ao expoente n. É 2 elevado ao expoente n. E o que é esse n? N é a quantidade de elementos que tem um conjunto. Tá bem? Por exemplo, aqui, como vocês podem ver na questão A, ele quer saber quantos conjuntos com 3 elementos tem o conjunto X. Mas, na verdade, quantos subconjuntos no total tem o conjunto X? Como vocês podem ver aqui, pessoal, o conjunto X ele tem 4 elementos. O elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Então, para a gente descobrir quantos subconjuntos ele tem, a gente vai substituir a quantidade de elementos no expoente n. Então, como vocês podem ver aqui, 2 elevado ao expoente n é a mesma coisa que 2 elevado a 4, porque 4 é a quantidade de elementos do conjunto X. Então, 2 elevado ao expoente 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, pessoal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, pessoal, a gente descobriu que o conjunto X ele tem 16 subconjuntos. Tá bem, pessoal? E o que seriam esses subconjuntos, pessoal? Eles não estão visíveis aqui pra gente, tá bem? Eles não estão visíveis. Mas é como se a gente fizesse uma combinação de todos os elementos que estão aqui. Tá bem? O subconjunto é simplesmente a combinação de todos os elementos que estão aqui, só que entre chaves. Como assim entre chaves? Eu vou explicar para vocês agora fazendo essa questão A. A questão A quer que eu pegue apenas subconjuntos do conjunto X que tenham 3 elementos. E como a gente faz isso, pessoal? A gente vai abrir a chavezinha do conjunto normal, só que a gente não vai botar os elementos. A gente vai botar os elementos entre chaves. Porque a partir do momento que a gente bota esses elementos entre chaves, eles não são mais os elementos, eles são os subconjuntos desses elementos. Como assim? Por exemplo, eu vou abrir outra chave aqui lateral, mesmo já tendo uma chave, eu vou abrir outra chave e vou botar, por exemplo, tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Eu vou botar 1, 2 e 3. Aqui, ó, é um subconjunto. Dos 16 subconjuntos do conjunto X, o subconjunto 1, 2 e 3, vocês percebem que eles estão entre chaves? É um subconjunto, tá bem? Vou pegar outro subconjunto. Por exemplo, outro subconjunto. Abro a chavezinha. Agora eu vou pegar 1, 2 e 4. Novamente aqui, pessoal, outro subconjunto. Peguei outro subconjunto.
um subconjunto formado pelos elementos 1, 2 e 4. Tá bem? Ele quer mais um exemplo. Vou pegar mais um exemplo. Mais um exemplo. Aqui, ó. Elemento 1, elemento 3 e elemento 4. Aqui, pessoal, mais um subconjunto. Formei mais um subconjunto com os elementos 1, 3 e 4. E eu fecho ele com outra chave no seu extremo. E pronto, pessoal. Então, eu acabei pegando os subconjuntos e formei eles como elementos. Porque a partir do momento, eles são subconjuntos. Mas a partir do momento que eu deixo eles visíveis aqui pra gente, eles se tornam elementos. Tá bem? Sempre quando eles estiverem visíveis aqui pra gente, eles se tornam elementos. Esses aqui, como vocês estão vendo aqui, eles são subconjuntos do conjunto X. Mas se a gente forma um conjunto aqui, vamos supor, a gente bota conjunto Y e esses são subconjuntos. A partir do momento que eles estão visíveis aqui pra gente, agora a gente vai dizer que eles pertencem. Se eles estiverem visíveis aqui pra gente, os subconjuntos se tornam elementos e eles passam a pertencer e não a estar contido. Tá bem? Então vamos lá. Pessoal, eu não sei se vocês estão entendendo muito bem, se vocês estiverem meio confusos, como eu disse, podem perguntar nos comentários e eu explico melhor para vocês, tá bem? Questão B, da 10. Dê 3 exemplos de subconjuntos de Y, cada qual com apenas